Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. América Mineiro bate Vasco por 2-1. Santos e Grêmio ficam no 0-0 com polêmica no apito. Fluminense empata com vitória no Maracanã. Tite e Neymar dão entrevista coletiva e treinador da seleção brasileira oficializa craque como capitão fixo da nossa seleção e acaba com o rodízio. Tudo isso e muito mais, além das notícias do jogo de hoje contra a seleção norte-americana, você acompanha agora no Jornal Sport News. Neymar passa a ser o nosso capitão número 1 e está aqui presente com a gente. Vamos começar com perguntas do Neymar. Por favor, levante a mão. 102 perguntas e uma, celulares desligados, tá? Quem começa? Vai, Raíssa. Neymar. Boa noite. Você volta ao palco onde você fez a tua estreia pela seleção brasileira e o Tite já te dando uma grande responsabilidade. Qual que é a diferença do Neymar que estreou aqui em 2010 para o Neymar de hoje, que joga aqui amanhã? Boa tarde ou boa noite. De volta a esse grande estádio, né, onde eu tenho uma memória maravilhosa, né, que foi o começo de tudo aqui na seleção. Então eu fico muito feliz de estar de volta, né? 8 anos se passaram e creio que passou muitas coisas boas, né, algumas coisas ruins e muitos aprendizados. E hoje eu me sinto um cara que tem um aprendizado muito grande, né? Claro que com uma responsabilidade, né, ainda maior, né? Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar sendo nomeado capitão, né? E eu vou fazer de tudo para exercer essa função, né, do jeito que ela tem que ser, né? Ajudando meus companheiros, ajudando a seleção brasileira e fazendo a seleção brasileira vencer dentro de campo, que é o mais importante. Boa noite. Boa noite. Duas coisinhas assim. Quando você ganhou a Olimpíada, você era o capitão e eu me lembro que na saída do campo ali no Maracanã você falou assim: eu vou falar com o Tite, eu não quero mais ser capitão da seleção brasileira. E durante um bom tempo você acabou não sendo mais o capitão. Você voltou a ser, acho que se não me engano, no jogo em São Paulo. Foi isso? Da classificação. Isso. E uma outra questão é, depois da Copa do Mundo, você foi bastante criticado por não ter conversado com os jornalistas após a eliminação do Brasil. Algo que normalmente um capitão tem que fazer, né, após vitórias e derrotas. Como é que você está lidando com esses dois momentos e essas duas tarefas, digamos assim, de capitão? A primeira é por que você mudou agora, você resolveu aceitar essa capitania definitiva e esse compromisso que o capitão sempre tem que ter? Naquele momento eu estava, acho que totalmente pressionado, né? Eu acho que dificilmente alguém nessa sala aqui, né, vai passar por algo que eu passei, né? Não só durante as Olimpíadas, mas por todos esses anos, né, no momento da Olimpíada que foi um momento sim de pressão, né, e pós-Copa do Mundo também, onde eu fui alvo de muitas críticas, alvo de muitas coisas ruins e eu não me senti bem naquele momento de falar. Então, quando eu não estou bem em falar, né, eu prefiro ficar calado, porque eu acho que o silêncio é a melhor resposta, né? E a minha resposta para vocês tem que ser dentro de campo, né? Não importa se eu sou o capitão ou não. Eu tenho que ali dentro demonstrar o porquê eu sou o capitão ou porquê eu sou um dos titulares. E eu acho que eu resolvi aceitar novamente porque foi o que eu falei, respondi a primeira pergunta. Aprendi muita coisa, né? E vou aprender muito mais. E essa responsabilidade vai fazer bem pra mim. Porque O tempo passa, as pessoas crescem, elas amadurecem e todos nós somos seres humanos e a gente aprende e evolui com o tempo. Esse tempo todo que nós tivemos com o Neymar, tivemos algumas situações importantes que ele teve a consciência e o discernimento de seguir. Então ele tem, sim, essa condição de dar um passo à frente, tal qual a gente evolui enquanto ser humano.
enquanto profissional. E ele tem essa capacidade, ele tem esse discernimento para isso. Eu ia concluir nisso, porque eu amadureci durante esse tempo e sei que posso exercer essa função agora. Neymar, a gente acompanhou você na Copa do Mundo, nos amistosos, a sua alegria, a sua recuperação. Acho que chegou uma hora até de você dizer se você teve dúvida de ir à Copa, como foi o sofrimento dos jogos, como foi a crítica em termos do negócio de Caicai, o que você absorveu, como que você trabalhou com tudo isso, o que diria o Neymar hoje para o mundo, já que você é um cara querido pelo mundo inteiro? Foi um momento, muito sábio, já até falei que foi um momento ruim na minha carreira, porque acabar se machucando para qualquer atleta é horrível. E fiz um esforço muito grande para estar na Copa do Mundo, muito grande mesmo. Me dediquei a isso, me dediquei a estar na seleção brasileira, defendendo mais uma vez o meu país. E foi ao meu máximo na competição. Claro que eu queria estar melhor, queria estar totalmente 100%, como eu estou hoje. E isso, mas eu fui no meu máximo, fiz tudo, fui em busca de tudo para poder me entregar naquele momento, e saio de cabeça erguida, porque eu lutei, eu busquei, tentei, não só eu como meus companheiros. Eu acho que nenhum de nós que sofremos a eliminação tem que baixar a cabeça. A gente buscou, faz parte fazer uns 10 ou 15 minutos ruins, que eu acho que foi o que a gente aprendeu naquela Copa do Mundo. Que a gente deixou de jogar 10 minutos, a gente acabou perdendo o jogo. Mas acontece, faz parte, a gente vai ter outros jogos para aprender isso. Enquanto ao Caicai, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Eu sou um jogador que pega a bola 10 vezes, acho que 11 delas eu vou para cima do adversário. E você sabe como é que é. Eu sou mais rápido, um pouco mais leve e às vezes sofro as faltas. Eu acho que eles não vão me deixar passar sem dar uma porradinha. Porque é muito difícil. Eu posso chegar para ele e falar assim, pô, licença que eu quero fazer um gol, eles não vão deixar. Então tem que arrumar alguma maneira. Então eu acabei sofrendo muitas faltas na Copa do Mundo, mas não era isso que eu queria, Mas infelizmente aconteceu. É um outro aprendizado que eu levo para mim. E, enfim, buscar estar melhorando a cada dia, melhorando o meu futebol, as minhas coisas dentro do campo, as minhas coisas fora dele. E ajudar a seleção brasileira, que é o mais importante. Barão. Hoje é o dia do sexo. Qual foi o maior... Trabalha aqui, sim. A gente trabalha no agora. A gente está pensando nos Estados Unidos primeiro. Depois a gente pensa no El Salvador e assim vai. Porque não adianta. Não, a gente tem que pensar no agora. Essa semana, esses 2 jogos, nos nossos treinos. E foi o que eu falei. Então a gente tem que melhorar ontem, tem que melhorar amanhã e assim por diante. Porque é assim que vai servir a preparação. E a Copa América é óbvio que a gente vai encarar ela como se fosse uma Copa do Mundo. E é óbvio que a gente vai encarar para vencê-la. Óbvio, parte da gente é da torcida. Amanhã você tem direito a 6 substituições, depois você tem um outro jogo. Vai depender do jogo ou você já vai traçar um plano? Não, eu vou botar 3 ou 2 ou 4 aqui. Enfim, como que você vai administrar essas estreias que estão causando aí muita ansiedade? O sentimento que eu tenho falado com todos os atletas é que chegue logo a hora de entrar em campo, porque a gente quer continuar, porque está ainda a dor muito forte do término do jogo contra a Bélgica. Não adianta querer esconder que não, porque esse é o sentimento geral. Ele é meu e ele é de todos os atletas. Todos que eu tenho que falar, ele disse assim, eu fiquei... O Neymar, eu fiquei uma semana em casa, sem sair, sem querer conversar com ninguém. As pessoas às vezes não têm a dimensão. Eu não estou dramatizando, eu não estou dizendo, porque tudo isso que envolve a gente, eu fiquei umas 3, 4 vezes, eu acordei na noite, eu digo, pô, empatamos! Aí eu acordei, falei com vocês. Porque essa emoção, esse envolvimento, ele te traz
muito forte. Né? E aí a convocação, nessa nova etapa que ela é de oportunidades, aí eu falei, a gente tem que dividir. Porque se fosse uma situação normal, uma série de outros jogadores estaria convocado. E todos aqueles que foram, estou dizendo todos, em relação à Copa, nós ligamos e disse, ó, está descartado, vai vir uma parte, e possivelmente na outra convocação vai vir uma parte que não vai vir agora, os que vieram agora. E dar oportunidades a esses jovens. Por que eu estou falando isso? Essas oportunidades. Mas eles também se sentirem à vontade. Por vezes numa conversa com o técnico, um trabalho tático para dizer, pô, faz aí, brincando com o Richarlison, eu disse assim para ele, ó, conversa com o Abel. Ele disse, mas eu converso com ele pelo Instagram, né, o WhatsApp toda hora. Eu digo, pode falar para ele que quem te convocou foi ele. Ele começou a dizer, não, quem convocou fui eu, mas que ele fala bem pra caramba, de ti ele fala. Por essas relações. Por quê? Porque é uma forma de dizer, ó, a mensagem que eu passo, os atletas, o homem está cuidando da gente, está treinando a gente também. Antes de começar o trabalho tático, a gente fez os 2 trabalhos táticos, eu peguei e disse para os atletas, 6 de vocês possivelmente vão estar decidindo o jogo amanhã. E a última imagem é que fica. Nós queremos estar com essa imagem. Não apagar a Copa do Mundo, absolutamente. Até porque ela teve também muitas coisas boas. Um trabalho todo. Bom, mas isso é uma outra história. Mas a gente quer fazer o jogo de amanhã, preparar bem, jogar pra caramba. E nisso daqui a pouco a oportunidade que pode sair. Ela é pro Andrés? Não sei. Ela é pro Richardson? Não sei. Mas que todos taticamente vão estar preparados e vão estar desempenhados. E o Neymar e os outros jogadores mais experientes brincando com eles para deixar eles contraídos também o ambiente. Se o ambiente ficar muito preso, o cara vem aqui com o peso da camisa da seleção brasileira, cara, a bola queima. A naturalidade, ela não se apresenta. Então a gente procura deixar esses atletas mais jovens o mais à vontade possível. Olhando para o mapa de calor do Fernandinho, muita gente criticou o Fernandinho, mas você olha para o mapa de calor, o Fernandinho estava o meio de campo inteiro, ele correu muito naquele jogo, né? E, assim, na primeira fase da preparação sua para a Copa do Mundo, a etapa da seleção jogou melhor foi quando jogou com o Paulinho e com o Renato no meio de campo. Então eu queria te perguntar se você continua pensando em usar o Coutinho realmente meio ofensivo no meio de campo, ou se você tem pensado em voltar a jogar mais no ataque e tentar balancear um pouco mais, desculpa, o portunhol balançar, um pouco mais esse meio de campo, com 2 jogadores que têm uma função mais polivalente e não tão ofensiva como do Coutinho. Calas, eu ouvi, inclusive teve uma... Eu ouvi vocês e eu vi No Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense 0, Vitória 0. Rodando na tela do Jornal Sport News os melhores momentos da partida que ocorreu ontem à noite no Maracanã. O Fluminense foi melhor em toda a totalidade da partida, né? Foi uma ineficácia celestial, incompetência como sempre, mas foi uma equipe melhor na partida. Teve mais a posse de bola, arriscou, colocou a bola na trave, como vocês veem aí. A equipe do Vitória foi totalmente inoperante, ineficaz, não sabe nem lançar uma bola. E talvez essa tenha sido uma das únicas oportunidades do time baiano na partida. O Fluminense foi muito melhor, fez uma boa partida, mas não conseguiu efetivar as oportunidades. E era uma vitória muito importante, que a vitória era possível, não só pela fraqueza do adversário, mas pelo que o Fluminense apresentou na partida. Foi um time que me surpreendeu muito no Maracanã com o apoio da torcida, porque tentou, martelou, amassou a equipe do Vitória como já era esperado, porque o Vitória é amassado por todo o time que joga. Mas o Fluminense poderia sim, de forma mais tranquila até do que foi com essas oportunidades, ter feito um 2-3-0 para cima da equipe do Vitória. Não conseguiu, e agora você vai ver com o som da torcida os melhores momentos de Fluminense 0, Vitória 0. Como você vê, várias oportunidades que o Fluminense perdeu, oportunidades claras de gol.
Não foi pouca coisa desperdiçada pelo Fluminense, não. Aí a segunda tentativa do Vitória no jogo, fracassado, o Júlio César pegou. Não, medíocre, né? O Vitória é um time medíocre, patético, ridículo. E o Fluminense poderia com tranquilidade ter vencido a partida, porque foi melhor em campo e é um time melhor. Olha como perde a oportunidade dessa. E aí a terceira oportunidade do Vitória no jogo. Olha pra isso, como o Fluminense não ganhou a partida, você me pergunta, né? Eu não sei responder, porque foi um time melhor, teve mais oportunidades, o Vitória não fez nada e o Fluminense não conseguiu vencer. Tite liberou apenas os 15 primeiros minutos do treino da seleção brasileira no estádio MetLife em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mesmo assim, não há muito mistério sobre a escalação canarinho para os amistosos desta sexta-feira contra os anfitriões, às 21h05, hora de Brasília. Depois de um leve aquecimento, a famosa roda de bobinho, o treinador armou a seleção com Alisson, Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos e Felipe Luiz, Casemiro, Fred e Coutinho, Douglas Costa, Neymar e Firmino. As escolhas de Tite demonstram a certa crença do treinador de que o trabalho feito na preparação para o Mundial da Rússia precisa ter uma continuidade e não uma reformulação. Apenas Fabinho, que jogará na vaga do cortado Fagner, não foi à Copa. Agora a conotação. Ele desfalcou os clubes brasileiros em um momento primordial da temporada e não coloca os mais jovens, os novatos, para jogar, que devem ganhar chance contra a seleção de El Salvador. Brincadeira, né, Tite? Com certeza você poderia ter colocado esses jogadores novatos aí, até para justificar a besteira que você fez de convocá-los, né? E aí você não usa eles, deixe os mais velhos numa partida contra os Estados Unidos da América em que era passível fazer testes. Então o Tite errou na escalação, mas boa sorte para ele, boa sorte para a nossa seleção, que vai dar 3-0 para cima da seleção estadunidense. No Independência, em Minas Gerais, América Mineiro 2, Vasco 1. Os únicos 3 gols da noite lá no Independência, né? Porque a reação que a equipe do América Mineiro tá tendo nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, depois dessa parada para a Copa do Mundo, é primordial. O time do América Mineiro joga um bom futebol, apresenta uma reação e deixa seu torcedor muito feliz, porque se as pretensões iniciais do time eram brigar para não cair, a coisa já vai mudando de patamar para brigar por uma Sul-Americana e quem sabe Libertadores da América com esse aumento de vagas, porque o América Mineiro vem jogando muito, está na 9ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, é um dos fortes candidatos a essa Sul-Americana aí pelo futebol que vem jogando. Já o Vasco joga um futebol deplorável, patético e ridículo, e está ali perto da zona de rebaixamento. E o Vasco tem que mudar essa passada no Campeonato Brasileiro, porque se seguir assim, vai cair para a 2ª divisão. E não é possível que o Vasco vai fazer o seu torcedor passar por isso. O Vasco não jogou nada, como sempre não vem jogando. E parabéns ao América Mineiro. O novo treinador deu o mesmo jeito na equipe e vem jogando muito bem. Parabéns ao Coelho. E o Vasco grita por melhorias dentro de campo, né? Grita por melhorias, precisa de uma melhora significativa na metodologia do trabalho. Não está funcionando, os jogadores não estão entendendo o que o treinador quer passar, ou é muita incompetência dos jogadores mesmo. O Vasco tem um elenco limitado, mas tem times como o América. O América Mineiro tem bom elenco? Tem grandes jogadores? Não tem, mas é uma equipe bem comandada, bem dirigida, uma equipe que tem confiança, é apoiada pelo treinador. Agora o Vasco não, entende? E aí a gente fica nessa situação complicada de o Vasco ser mais uma vez candidato, um clube grande como o Vasco, que tinha outras pretensões na temporada, ser candidato ao rebaixamento. E o América Mineiro é uma grata surpresa nesse Campeonato Brasileiro, tá se figurando aí para brigar pela Sul-Americana, porque o futebol que a equipe do Coelho apresenta é importantíssimo para isso, e é um futebol muito bonito de se ver. Parabéns aos torcedores e parabéns principalmente aos jogadores do Coelho.
No Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo, Santos 0, Grêmio 0. O jogo deixou a desejar, esperava-se um melhor futebol de ambas as equipes, mas o Santos foi garfado, um pênalti assintoso não marcado para a equipe praiana. De resto, o jogo no primeiro tempo foi mais equilibrado, mas o segundo tempo apresentou uma evolução de ambas as equipes. Um jogo que no segundo tempo a equipe do Grêmio foi melhor, criou oportunidades, mas não conseguiu efetivar. E aí a melhor chance do Grêmio no jogo com o Bressan. Agora o pênalti foi assintoso do Jeromel em cima do Rodrigo. Um pênalti claríssimo. O Renato Portaluppi vai na entrevista: nós fomos prejudicados na arbitragem em jogo e não falamos nada. Pera aí, domingo tem Grenal. Se o Grêmio for prejudicado no Grenal, um jogo importante da temporada, você não vai falar nada? Me poupe, ele é um hipócrita. Ele foi hipócrita nessa declaração dele patética. Aí o Santos, você tá vendo os melhores momentos. Um resultado que não foi bom nem pro Santos nem pro Grêmio, que poupou os jogadores e tá desprezando o Campeonato Brasileiro nessa briga pela liderança aí. E o Grêmio é um dos fortes candidatos a ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Mas não foi um jogo de encher os olhos, né? As equipes não apresentaram o futebol que a gente esperava. Mas de resto a partida foi uma partida morna, um jogo aceitável. Também não foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo até bonzinho de se ver, pelo toque de bola, pela posse de bola das equipes. E aí mais uma vez a chance incrível perdida do Grêmio com o Bressan. E aí tivemos o final de jogo no Pacaembu e mais uma vez o árbitro da partida tá de brincadeira em garfar, roubar, assaltar o Santos da maneira que ele fez na partida diante da equipe do Grêmio. Pênalti assintoso, não marcado. E nossa arbitragem é péssima, é inoperante, é horrível, nunca estudou. Parece que nossa arbitragem nunca estudou, é muita incompetência. Se bem que o Tite, já que ele convocou novos jogadores para fazer testes, ele podia armar um time diferente do que ele armou, porque ele coloca praticamente os mesmos jogadores que foram para a Copa do Mundo, com exceção do Fred, que tá lá, e quem devia estar é o Fagner, mas ele não foi. Mas aí veja, o Tite mantém o time da Copa do Mundo. O que ele devia fazer? Já que é uma seleção fraca como os Estados Unidos, ele poderia colocar jogadores novos que ele convocou, o Paquetá, o Arthur. Então aí ele só mostra que ele quis prejudicar os clubes brasileiros, porque se ele convoca, desfalca os clubes brasileiros e não coloca os jogadores para jogarem de forma titular, aí o Tite está prejudicando os clubes brasileiros e sem nenhum motivo e sem nenhum discernimento. Eu gostaria de falar isso. Mas olha, o meu palpite para o jogo de hoje é que a seleção brasileira vai vencer, porque a seleção dos Estados Unidos é muito fraca, nem para a Copa do Mundo foi, com um grupo lá na CONCACAF, com República Dominicana, Panamá, então seleções fraquíssimas, e os Estados Unidos não conseguiu passar. Então a seleção brasileira vai ganhar o jogo por 3-0. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã no Esporte em Foco, trazendo todas as informações do jogo da seleção brasileira e também da rodada do Campeonato Brasileiro, que vai estar recheada de clássicos. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã no Esporte em Foco.